Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estamos começando uma nova semana e com certeza Papai do Céu preparou uma lição repleta de bênçãos todos os dias para mim e para você. O que falta para nós termos acesso a essa bênção é comparecermos ao estudo diário, ao estudo guiado. Estamos na nona semana, vamos dar início aí, nós vamos falar sobre um tema muito importante que diz o seguinte, o fundamento do governo de Deus. Você sabe qual é o fundamento do governo de Deus? Qual é a base do fundamento? É preciso saber. Por quê, Davi? Porque esse assunto está relacionado ao assunto geral da lição por completa, que é o grande conflito. Tudo gira em torno disso. E eu e você precisamos estar apercebidos, estarmos munidos de todas as informações, para assim não sermos enganados ou sermos massa de manobras de outras pessoas que são mal intencionadas. Bom, antes de nós nos aprofundarmos no estudo de hoje, eu convido você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom mais uma vez estarmos aqui diante de Ti, com o nosso estudo guiado à nossa disposição. Isso é algo maravilhoso e por isso nós te agradecemos, porque o Senhor preservou a Tua palavra, para que ela não apenas fosse um instrumento de salvação nas nossas vidas, mas também que fosse uma bússola que apontasse o caminho para a vida eterna. Que nessa ocasião não seja diferente. Que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que, ao sermos impressionados pelo poder e autoridade do Teu Espírito, nós possamos andar em forma de obediência e adoração constante a Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu mencionei já, o tema do nosso estudo de sábado agora é o fundamento do governo de Deus. O texto para a nossa memorização está no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Diz assim, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós já vimos em algumas lições para trás que essa mulher representa a igreja de Deus que foi conduzida para o deserto. Ali o Senhor a conduziu para o deserto como um local de refúgio, um local em que ela estaria resguardada da ira do dragão, a saber, Satanás. E aí, como ela ficou resguardada nesse lugar, o que aconteceu? De acordo com o texto bíblico, o dragão foi fazer guerra com o restante da descendência dela. Davi, quem é essa descendência? O texto próprio responde: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, crê no espírito de profecia. Davi, guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Está lá em Êxodo 20. Êxodo 20, o versículo do 3 em diante. Ali é dito quais são os mandamentos de Deus. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto diz o seguinte, o quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica Deus como criador e fundador e fundamento da verdadeira adoração. Você lembra o que é que diz o quarto mandamento? Olhe lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8, se eu não me engano, até o 11. Ali é o quarto mandamento. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, descansar, tal, tal, tal. Aí ele diz por que nós devemos fazer isso. Aí ele remete à ideia lá da criação, que está escrito lá em Gênesis. Ele diz, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. No quarto mandamento é onde a gente vê que nós devemos observar o dia de sábado, porque primeiro Deus santificou esse dia, Deus descansou nesse dia, Deus abençoou esse dia e ele relembra quem é ele. Ele diz, eu sou o Criador, foi eu que criei todas as coisas. E quando ele traz essa ideia de Criador, ele otorga para si o direito de autoridade. Em outras palavras, ele diz, olha, não é qualquer um que está dizendo o que você deve fazer. Eu sou Deus soberano. Não existe outro. Eu fui que criei todas as coisas. Então, porque eu sou o que sou, em alguns textos bíblicos até ele se apresenta dessa forma, quem é o Deus de vocês? Eu sou. E quando ele diz isso, ele está se descrevendo.
Mas ele não é qualquer um, ele é o eu sou. Por conta que ele é o eu sou, então ele pede para mim e você observar todos os mandamentos, em especial o quarto mandamento. O próximo ponto que eu destaquei diz assim, ó, o objetivo de Satanás, desde o início, tem sido impedir a adoração a Deus mediante a subversão da lei divina. O que é isso, Davi? A gente vê que com o passar do tempo, né, a história, e isso está até mesmo descrito lá na profecia de Daniel, que foi o alvo do tema do estudo da semana passada, a gente viu que haveriam governos, né, pessoas que iriam tentar mudar a lei de Deus. Pessoas representadas ali pelo chifrezinho pequeno, né, o monstro, a lei de Daniel 7, que era terrível. Ou seja, eles iriam procurar formas de subverter, né, formas de anular a lei de Deus, tentando modificar, tentando alterar, e a gente viu que de fato isso aconteceu na história. A gente vê ali, por exemplo, o imperador Constantino, que era um imperador romano, pagão, ele teve um sonho ali, viu um símbolo cristão, e ali ele disse, olha, eu tenho que ser cristão, porque se eu for cristão, eu vou ganhar a guerra e tal e tal. Aí se misturou ali com a igreja cristã, e por meio dessa mistura ele trouxe rituais pagãos, porque ele adorava o sol. E aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos guardar o sábado, mas também vamos guardar o domingo. E aí todo mundo fica ok, até que a guarda do sábado deixou-se de lado e ficou só o domingo. Quem foi que fez isso? O imperador Constantino. Quando? Quando ele se misturou com a igreja cristã na Idade Média. E aí, continuando aqui o ponto, diz assim, ele sabe, isso se referindo a Satanás, ele sabe que tropeçar em um só ponto significa ser culpado de todos. Está lá em Tiago 2,10. Satanás sabe que se você tropeçar em um único mandamento, você será responsável como se tivesse caído em todos os 10. É isso que a Bíblia afirma. Quantos mandamentos eu devo obedecer? Os 10. Quantos hoje a grande maioria cristã observa? Os 9. Tropeça em apenas um. E esse deve ser um ponto de reflexão para mim e para você. Por que o sábado, o dia que o Senhor separou, está sendo negligenciado? Hoje eu vi até um videozinho interessante, né, que dizia o seguinte, por que você diz que o dia de descanso é o sábado? Porque a palavra descanso, na sua etimologia, na sua palavra original, é Shabat. Shabat significa sábado. 7 dias, começando pelo domingo. Segunda, já remete a dia 2. Terça, dia 3. Quarta, dia 4. Quinta, dia 5. Sexta, dia 6. Opa, depois do 6 vem o quê? O sétimo. E o sétimo é qual? Após sexta? É o sábado. Tudo leva para o sábado. Mas Jesus ressuscitou no domingo. Não, Jesus ressuscitou de acordo com as cerimônias da festa, né? Houve ali o dia da Páscoa, que caía na sexta-feira, naquele ano, e aí o dia das primícias, que era logo após 3 dias o dia da Páscoa, que caía no domingo, no primeiro dia da semana. Não, mas devemos guardar o domingo porque os discípulos se reuniram no domingo. Houve um episódio mencionado na Bíblia. Os discípulos deixaram de guardar o sábado? Não. Se eles tivessem, eles teriam dito. A Bíblia diz que devemos parar de guardar o sábado? Não. Ela afirma que até mesmo após a volta de Jesus, nós guardaremos o sábado. Está lá em Isaías. De um sábado a outro sábado, vamos nos reunir para adorar o Senhor. Em que momento, em que parte da Bíblia acontece a anulação do sábado ou a troca de dia? Em nenhum momento. A Bíblia toda só fala de um dia para adoração, que é o dia de sábado. Assim, encoraja as pessoas a transgredir a lei. Satanás odeia o sábado, porque ele relembra a existência de um Criador e de como suas criaturas devem adorá-lo. No dia de sábado, é o dia que a gente para de trabalhar, para de se preocupar com as coisas relacionadas à nossa pessoa, deixa de lado todas as ansiedades, consegue ter tempo de qualidade com a família e ainda mais tempo de qualidade com Deus. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem assistir o vídeo todo, vão até uma parte. Talvez seja porque não gostem das coisas que eu falo, talvez seja porque esteja com a vida corrida, atrasado para algum compromisso.
É fato que durante a semana a nossa rotina é muito exaustiva, mas no dia 7, no sábado, onde nós tiramos para descansar, ou seja, nós temos à nossa disposição mais tempo para estar com Deus. É um dia para adorar a Deus. De várias formas nós podemos adorar a Deus nesse dia. E Satanás fica irado. O outro ponto, visto que a lei é o que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. Me diga uma coisa, se não houvesse a lei, os 10 mandamentos, nós teríamos consciência do pecado? Claro que não. É preciso haver lei, os 10 mandamentos, para que eu e você tenhamos a dimensão e a noção de que somos pecadores e que precisamos da graça de Cristo, que precisamos do seu serviço lá no Santuário Celestial, como a gente viu, que precisamos ser justificados por Ele, pelos seus méritos, pelo seu sacrifício. É graças à lei de Deus que está presente no Santuário Celestial. Quando eu e você negligenciamos a lei, nós perdemos essa noção. Afinal de contas, de onde você tirou que mentir é errado? De onde você tirou que desobedecer aos pais é errado? De onde você tirou que matar, roubar, adulterar, levantar falso testemunho é errado? Não é dos 10 mandamentos? Graças à lei de Deus, é que eu e você temos o discernimento do certo e do errado. Nós sabemos até onde podemos ir, qual é o limite da felicidade. Passando disso, a gente infelizmente colhe tristeza. E por último, para encerrar o nosso estudo, diz o seguinte: o objetivo dessa lição, a qual nós vamos estudar essa semana, é mostrar a ligação entre o santuário, a gente já viu um pouquinho sobre isso na semana passada, a lei de Deus, o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta. Também examinaremos a relevância do dia do Senhor para a geração do fim dos tempos. Ou seja, essa semana promete. Você não pode perder nenhum dia. Você sabe qual é a marca da besta? Não sabe? Você acha que é um chip? Pelo amor de Deus. Vamos descobrir junto? Então, que eu e você possamos estar aqui juntos, estudando o nosso estudo guiado, a nossa lição, que vai trazer verdades importantíssimas. Davi, tu vai trazer coisa da tua igreja? Não, nós vamos estudar a Bíblia, como nós temos feito todos os dias desde que a gente começou essa lição. Aqui nós não estamos trazendo ideias de igreja, nós estamos estudando a Bíblia. Por isso que eu chamo esse vídeo de estudo guiado, já para não ter essa conotação, como se fosse algo, vamos dizer assim, já tendencioso. Não, estamos estudando a Bíblia, estamos tendo o nosso bendito professor Espírito Santo, que está trazendo luz a mim e a você. Então, que a gente possa se manter junto, fechado com esse propósito, para assim chegarmos a toda a verdade. E como diz a palavra de Deus, verdade é essa que nos liberta. Liberta do que, Davi? Da escravidão do pecado, do jugo de Satanás, tá bom? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te traga aqui novamente amanhã para nós darmos continuidade e sequência a esse estudo tão importante para a nossa vida. Até a próxima e tchau, tchau.